Mas eu queria considerar hoje de manhã com os irmãos, falar um pouquinho a respeito de missões, mas sob 3 perspectivas bíblicas, que eu diria, talvez nos ajudem, como igreja, como pessoas, como indivíduos, a olhar para as nossas vidas como igreja, como pessoas, a respeito de tomar posições a respeito disso. E é muito interessante, porque vocês estão começando esse parte de aconselhamento, começando em Gênesis, que é onde tudo começa. Gênesis é começo mesmo de tudo, inclusive do cumprimento ou da ação de Deus na história do homem em termos de salvação. Tudo começa em Gênesis, e os princípios de Gênesis vão por toda a Bíblia. Como dizia o Adalto Lourenço, quem gostava e escutava, e eu gostava das palestras e tudo mais, ele falava sempre da simetria bíblica, né? Das coisas da Bíblia que desde o começo do livro de Gênesis vão até o fim, se repetem, confirmam e se cumprem também. Ou como temos, na verdade, esse sistema hoje em missões, que é usado como método de pré-evangelização e evangelização, chamado One Story, né? Quer dizer, dizendo assim, que a Bíblia e a humanidade, Deus está escrevendo uma única história. E se usa isso para povos tribais ou povos não alcançados e tudo mais, um método de mostrar o que Deus tem feito desde o princípio até onde, na nossa história, onde nós estamos hoje. Não sei se você já se perguntou por que é que você fala português, né? Por que é que nós falamos português nesse país, ainda que nesse país não se fala só português? A gente andou trabalhando aí com indígenas no Brasil e muito envolvidos por muitos anos, e as estatísticas dizem que só de idiomas indígenas tem pelo menos 185 e 350 etnias diferentes indígenas, sem falar de japoneses, de italianos, de coreanos, de ciganos e uma série de alemães, uma série de etnias que existem, e é curioso, chineses, se você vai a São Paulo, existe uma colônia coreana que eles nem aprendem português. Tem igreja coreana, tem pastor coreano, tem Bíblia coreana, tem os cânticos tudo em coreano, tem comerciantes coreanos, mas o sujeito vive numa cidade como São Paulo e vive numa bolha onde ele não precisa aprender a língua do país. As perspectivas que eu quero trazer, assim, para dizer, nós falamos português, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, isso vem lá da Torre de Babel, né? Começou lá, Gênese, né? A gênese dos idiomas está lá. E eu tenho aqui um dado, porque eu recebo com frequência esses dados. Então nós temos hoje no mundo 7.398 idiomas falados. Esse é o grande desafio da obra missionária no mundo, e também é a grande solução para a obra missionária no mundo. Eu sempre digo para os meus colegas que se Jesus, depois de ressuscitar, tivesse ficado na terra e não fosse para o céu, e ele ficasse na terra para cumprir a grande comissão, ele já teria terminado há muito tempo. Já teria terminado há muito tempo. Mas os planos eram outros, né? A primeira perspectiva que eu quero trazer é uma perspectiva pessoal, baseado na figura de Abraão. Então nós temos em Gênesis 12, quando Abraão é chamado, Gênesis capítulo 12, os primeiros versículos, que diz o seguinte: o Senhor disse a Abrão, só para comentar, né? Abrão ou Abraão, de qualquer maneira, naquela época, imagina, ele era a piada pronta.
Conhece essa coisa de piada pronta? Ele era piada pronta. Porque Abrão significa pai honrado e Abraão significa pai de muitos. Ele, você vai observar aqui no versículo 4, que quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos. Ele foi gerar Isaque quando ele tinha 100 anos. Então, 25 anos. E nesse meio de caminho, Deus mudou o nome dele de pai honrado para pai de muitos. Então, encontra com as pessoas, muito prazer, qual é o seu nome? Pai honrado. Quantos filhos você tem? Nenhum. Por isso que eu digo que é a piada pronta. Quando Deus mudou o nome dele para Abraão, pior, né? Quantos filhos? Qual é o seu nome? Pai de muitos. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas Deus leva a vida desse homem. Então, nos primeiros versículos, o Senhor disse a Abrão, então aqui ainda Abrão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, vai para a terra que te lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha, Abraão é resultado caldeu, Ur dos caldeus, então, ele é resultado da intervenção de Deus na Torre de Babel. E nós precisamos entender que a divisão de línguas e idiomas, que realmente é a matriz de todos dos 7.398 idiomas falados no mundo, as matrizes de todos os idiomas estão lá na Torre de Babel. E Abraão é um desses resultado. Eu sempre digo que se Deus quisesse, por causa da corrupção humana, se Deus quisesse de novo exercer castigo sobre a humanidade, como fez com o dilúvio, ele teria dado um idioma para cada pessoa individualmente e todos morreriam. Ninguém sobreviveria, porque não teria mais relacionamento nenhum. E ninguém suportaria viver totalmente isolado, por não conseguir comunicar com ninguém. Então esses idiomas foram dados, ou pelo menos para clãs, famílias estendidas. E aí então, não sabemos quantas matrizes foram criadas ali, mas isso também, o desenvolvimento depois desses idiomas também obedece a um princípio do livro de Gênesis. Tudo que Deus fez tem a capacidade de multiplicar-se e diversificar-se. Então a diversidade que tem aqui nesse grupo aqui hoje de manhã, de tipos de seres humanos, de cores, de tamanhos e tudo mais, está relacionado com essa diversidade que Adão e Eva carregaram. Eu sempre digo que Adão e Eva carregou, os dois juntos carregaram o DNA completo que depois se diversificaria nessa multidão de diversidade de seres humanos que a humanidade é composta. E a Torre de Babel criou os idiomas. Então Abraão é um desses, e o contexto dele é idólatra, é pagão. Supõe-se que a religião praticada em Ur dos caldeus, de onde era Abraão, era uma religião que faziam sacrifícios humanos para os deuses deles. É desse contexto que Deus chama esse homem, com 75 anos, casado com Sara, que era estéril, ou Sarai, que era estéril, e o chama desse contexto, para ser uma bênção a todas as famílias da terra. Os especialistas dizem que o termo famílias aqui não está dizendo pai, mãe e filho, significa dos grupos humanos formados na Torre de Babel. Tem um sentido similar a etnias no Novo Testamento.
Então ele foi chamado para, de fato, nesse sentido, abençoar todas as nações da terra, porque mais para frente, na Bíblia mesmo, vai aparecer esse termo, nações. O pai de muitos é pai de muitas nações. Então ele é chamado nesse contexto. Então, Abraão é chamado com 75 anos. Quem sabe aqui até qual foi a idade de Abraão quando ele morreu? 175. Isso está no capítulo 25, 7 de Gênesis. Ele foi chamado com 75 e ele serviu. Se a gente vai falar de ministério de Abraão e Abraão, 100 anos. Eu não vou fazer esse desafio aqui. Quem é que está afim de servir a Deus por 100 anos? Porque não vai dar, né? Mas eu queria trazer uma questão que eu acho que é importante para nós, em termos de aplicação, é a proporcionalidade. O que significou da idade de Abraão, desde que ele começou até quando ele terminou, com 175 anos, qual foi a proporcionalidade da existência dele, que ele esteve a serviço de Deus? Então eu fiz esse cálculo. Então dá mais ou menos 67% da existência dele dedicado ao chamado de Deus. Então, para nós a proporcionalidade vale. Porque não importa quanto tempo nós vamos viver, importa quanto da nossa vida proporcionalmente nós vamos estar dedicados ao Senhor, àquilo que Ele nos chama como crentes, ou como missionários, ou como obreiros, não faz diferença, é o quanto é proporcionalmente falando. Aliás, em toda a Bíblia, eu acho que o sentido de proporcionalidade é sempre a medida que deve ser aplicada, nunca valores absolutos. Eu não tenho nenhuma chance nem de chegar a 100 anos. E eu não fiz a conta sobre a minha vida, proporcionalmente quanto é da minha vida que a gente já dedicou. Nem me preocupei com isso. Mas Abrão, então, da sua existência, 175 anos, ele, mais ou menos 67% da sua existência foi dedicada ao chamado de Deus. E talvez isso para nós sirva como desafio. Para que ninguém que está aqui, de qualquer idade que seja, pense assim, mais tarde, agora eu vou me preocupar com as minhas coisas, mais tarde, quem sabe, talvez. E a gente nem sabe se vai chegar muito mais tarde. Então esse é um aspecto importante da vida de Abraão. O segundo aspecto importante, não que Abraão tivesse consciência disso, mas depois olhando toda a história, porque aonde é que Abraão está localizado na história da humanidade? Ele está mais ou menos a 2000 anos depois de Adão e 2000 anos antes de Cristo. Então, ele está localizado na história da humanidade nessa época, é quando ele é chamado. E quando ele é chamado, nós temos que prestar atenção nisso, porque isso é chave para a nossa compreensão aqui desse personagem. Quando ele é chamado, veja bem, ele era casado, mas não tinha filho. A circuncisão não tinha sido ordenada. Não tinha povo hebreu, nem tinha começado. Não tinha lei, porque foi dado muito tempo depois por Moisés. Então, quando ele foi chamado numa época que era ele, Abrão, e depois Abraão. Em Romanos capítulo 4, que depois vale a pena dar uma olhada, porque aí quando Paulo começa a falar do tema de justificação, ele traz ali como exemplo e como modelo Abraão. E Paulo afirma claramente em Romanos capítulo 4, que ele é o pai da fé de todos os que creem.
em Cristo. Por quê? Porque na condição, quando ele creu, que aparece no capítulo 15, e podemos dar um pulo para lá, no capítulo 15, nos primeiros versículos também diz, depois desses acontecimentos, os acontecimentos é a guerra que Abrão se meteu no capítulo 14. E eu imagino que depois que a adrenalina baixou, ele deve ter pensado, onde é que eu me meti? Podia ter morrido. Qualquer um que se mete numa guerra pode morrer nessa guerra. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E depois ele diz, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele está pensando assim, o que aconteceria com a promessa e com aquilo que Deus me falou lá no começo, se eu tivesse morrido? Não tem filho. Então ele estava tomando essas decisões. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora. Então o Senhor tinha entrado na tenda dele. Deus estava em pessoa, pode ser inclusive o próprio Cristo mesmo, que geralmente essas... aparição não é uma boa palavra, né? Essas teofanias, né? Um termo mais teológico aqui do nosso professor, muitas vezes é o próprio Jesus em tipo de pré-encarnação. O fato é que ele entrou na tenda, devia ser de noite, e eu imagino que era uma daquelas noites que não tinha lua, o céu totalmente aberto, sem nenhum tipo de nuvem, e Deus leva ele para fora e fala assim, olha para o céu, conta aí as estrelas. Parece até uma piada, né? Porque eu sempre digo, né? Tipo assim, se você quer saber realmente como é que funciona esse negócio, porque dizem que tem tantas estrelas no céu quanto grãos de areia na praia do mar. Aí a Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas por um nome, então ele deu nome para todas. Então se você quer saber como é que é isso, a próxima vez que você for na praia, leva um desses copinhos de café, pequeno que a gente tem aqui, enche de areia, traz para casa, deixa secar, espalha em cima da mesa e separa esse é o Zezinho, essa é a Maria. E depois volta para você, aqui o Zezinho está aqui, a Maria está... Olha e conta, assim vai ser a sua descendência. E de fato, irmãos, de fato, ninguém sabe, depois de Abraão, ninguém sabe contar quantos convertidos nós temos, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, e os que ainda virão a se converter até o final dos tempos. Não dá para contar. Então, ele é colocado, ele está numa posição histórica importante. O que eu tenho a dizer é assim, por que é que é Abraão que é o nosso pai da fé, e não é Moisés o nosso pai da fé? Por que não é Davi o nosso pai da fé? Por que não é nenhum dos profetas o nosso pai da fé? Porque todos esses eram israelitas. E Abrão era... O que é que existia na época de Abrão? As nações. Então, aqui diz, nesse versículo 6... E Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. E esse é o mesmo argumento em Romanos capítulo 4 de Paulo. Que ele é o pai da fé para os incircuncisos ou gentios
e é o pai da fé para todos os circuncidados, que são os israelitas. Eu não vou falar aqui judeus, porque também judeu, o termo veio muito tempo depois. Então, ele é o pai da fé, porque ele representava, isso significa, ele representava a todos nós, porque existia, na época de Abraão, somente as nações resultantes da intervenção de Deus da Torre de Babel. A lição da vida de Abraão é muito interessante, fé, porque aqui não foi Abraão que disse, eu criei e isso me foi imputado por justiça. Esse foi o testemunho de Deus para o que aconteceu aquele dia, ou aquela madrugada. Moisés escreveu isso, certamente inspirado, escreveu o testemunho de Deus para o que aconteceu naquele dia. Tanto que daqui para frente, você pode ler, aí teve várias coisas que aconteceram com Abraão, mas ele nunca mais disse o que ele disse nesse capítulo, que eu vou dar um jeito na história e achar um filho, alguma coisa, o meu servo, alguma coisa. Então, ele não duvidou mais sobre essa promessa específica. Eu chamo isso de fé definitiva. E todos nós que estamos aqui, que já professamos a nossa fé em Cristo, somos, por causa disso, descendência espiritual de Abraão, mas também para dizer que Deus sabe se Ele pode dar testemunho de todos nós que Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Eu não estou querendo lançar dúvida sobre a salvação de ninguém, eu não conheço vocês. Mas se Deus poderia falar de mim, da minha pessoa, Ele creu e por isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, foi justificado. E Abraão é assim uma chave de compreensão naquilo que Deus vai fazer na missão de Deus no mundo e naquilo que nos diz respeito à obra missionária e qual a nossa participação nisso, que é a disponibilidade, a disposição. A segunda perspectiva nós achamos em Êxodo, capítulo 19, também os primeiros versículos. É muito interessante o que acontece aqui e a cronologia desse acontecimento de Êxodo capítulo 19, porque veja, o povo chegou aí perto do Sinai, acampou aí, e é muito curioso isso, porque o acampamento deve ter acontecido mais ou menos pelas tribos, né? Pela divisão de tribos. Mas depois, quando toda a lei é dada, em relação inclusive ao tabernáculo que foi construído e tudo mais, as tribos foram localizadas norte, sul, leste e oeste em relação à posição do tabernáculo. E aqui não tinha tabernáculo, então a coisa devia estar assim, meio assim, à vontade das decisões que eles tomaram onde deviam se acampar. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. A maneira como Deus estava cuidando desse povo nessa caminhada na saída do Egito. Agora, pois, se ouvirem
atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e toda a terra é minha, e vocês são minha propriedade particular, privada, peculiar. Ou seja, eu estou escolhendo vocês entre as nações para ser o que ele vai dizer no versículo 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Qual é a importância da cronologia aqui? Veja, isso aqui inclusive está antes dos 10 mandamentos no capítulo 20. E isso é cronológico. Então, o que aparece aqui, quando fala de vocês vão ser um sacerdócio, um reino de sacerdotes e uma nação santa, ele está dizendo de uma função que a nação deveria exercer. Ele não está falando do sacerdócio levítico que seria instituído depois. E a função primordial de um sacerdote no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ainda que não tenhamos sacerdócio na característica do Antigo Testamento, é que a função do sacerdote é apresentar as pessoas diante de Deus, interceder por elas. Então a pessoa ia lá e oferecia o sacrifício pelos seus pecados, e o sacerdote fazia essa mediação entre essa pessoa e Deus, rogando por misericórdia, por perdão pelos seus pecados. E, na verdade, a gente sabe que o que acontecia era a expiação, ou seja, esses pecados eram cobertos até o dia da vinda do Cordeiro verdadeiro na história, Jesus, que com sua morte ia limpar todos os pecados, inclusive todos aqueles que forem cobertos pelo sangue de animais, pela fé no Antigo Testamento. E o que está dizendo aqui, então, não está falando do sacerdócio levítico, está falando do sacerdócio que a nação de Israel deveria exercer. E o sacerdócio que a nação de Israel deveria exercer é apresentar diante de Deus as nações. Porque para isso eles foram chamados. Porque através da revelação e através dessa nação que as outras nações deveriam ser alcançadas com a revelação de Deus para a conversão ao Deus verdadeiro. Então, essa é uma função sacerdotal que a nação de Israel deveria ter exercido muito melhor do que exerceu, porque realmente foi um fracasso, em geral. Porque se acharam, tipo assim, nós somos a nação escolhida, melhor que todo mundo e tudo mais, e ficou por aí. Então houve uma desobediência, mas a revelação aqui é essa. E aí então nós devemos olhar um texto paralelo a esse, lá em 1 Pedro capítulo 2, porque isso é repetido, veja a simetria, né? 9 e 10. O que Pedro diz que a igreja é? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o peculiar lá de 19:6 de Êxodo, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui é dado à igreja de Cristo, tanto no sentido grande, universal, como no sentido local, como essa igreja. Isso aqui não é só o privilégio de uma posição especial, isso aqui é uma função que nós temos. Então a igreja de Cristo, e essa igreja que se reúne aqui, tem essa função sacerdotal. Qual é a função sacerdotal da igreja? Igual que era para o povo de Israel: apresentar as nações diante de Deus, pela intercessão, por anunciar, por testemunhar, por ir até eles e pregar o evangelho para eles. Então temos essa função sacerdotal porque no Novo Testamento
o sacerdócio para resolver questões pessoais, nós fazemos pessoalmente, chamado aí do sacerdócio universal dos crentes. Nós somos orientados no livro de Hebreus que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e apresentar-nos diante do trono de Jesus Cristo e ter ajuda e socorro em tempo oportuno. Então, nós temos que exercer isso, pessoalmente. Agora, como povo, como grupo, como igreja, o que seja, nós exercemos também conjuntamente esse sacerdócio, que é o de apresentar as nações e levar as nações, os povos, as etnias, ao conhecimento de Cristo. Tarefa missionária. A terceira perspectiva, só para mencionar isso aqui talvez rapidamente, que é muito interessante como as coisas muitas vezes têm mudado na história do cristianismo mesmo, moderno, né? Se chama de missões modernas a partir de William Carey, que foi para a Índia e tudo mais. Em 1916, existe aí a Aliança Evangélica Mundial, e não é ecumênica não, essa é cristã, é evangélica, né? Pelo nome. Mas em 1916 eles fizeram uma consulta na cidade do Panamá, e o tema da consulta em 1916, a perspectiva que eles tinham de evangelizar o mundo, o tema era From the West to the Rest, ou seja, do Ocidente para o resto do mundo. Essa era a perspectiva que eles tinham. Nós do Ocidente cristão, entre aspas, né, também temos a responsabilidade de evangelizar todo mundo. Aliás, denominações também fizeram isso, né? Os batistas fizeram isso, outros, nós vamos evangelizar o mundo sozinhos. Então, obviamente não aconteceu. 100 anos depois, em 2016, na mesma cidade do Panamá, a mesma Aliança Evangélica Mundial fez uma outra consulta, na cidade do Panamá. Obviamente em 1916 eu não estava lá, tem essa cara assim, mas ainda é bem antes, né? E eu tive a oportunidade de ir nessa do Panamá, e o tema foi muito interessante, porque eles trouxeram esse tema antigo de 1916, From the West to the Rest, eles trouxeram o tema em 2016, de todos os lugares para todos os lugares, e de todos os povos para todos os povos. E a ênfase é que cada pequena congregação, independentemente de onde ela esteja, ela está convocada a participar do alcance das etnias que ainda não foram alcançadas. Isso diz respeito a nós também que estamos aqui. A terceira perspectiva, que é a perspectiva da grande comissão. A grande comissão também começa no Antigo Testamento. Às vezes a gente fala, não, então Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, 21, Atos 1, 8, né? Então são os textos clássicos. Mas é muito interessante dizer que foi Jesus que deu todos eles, e ele não foi uma invenção do momento. Porque esse já era o propósito no Antigo Testamento, para o povo de Israel. Então nós temos, eu vou ler parte do Salmo 96, mas tem o Salmo 67, tem o Salmo 96, tem o Salmo 100, e outros salmos e outros textos do Antigo Testamento que traz essa perspectiva aqui. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor quem? Todas as terras. E todas as terras só cantarão ao Senhor quando forem alcançados e conhecerem o verdadeiro Deus e poderem louvar a Deus em todos os lugares.
Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação quando? Dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Nem parece um israelita falando, né? Nem parece. Veja, é uma ordem. Anuncie entre as nações e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Uma vez, ouvindo um linguista, tradutor da Bíblia, ele disse: uma das razões que Deus criou tantos idiomas, lá na Torre de Babel, e eu já dei o número aqui hoje, 7.398, é porque Deus é muito grande para ser louvado numa língua só. E eu vou dizer, eu tenho certeza, ainda que não tenha base bíblica para isso, que no céu todos os idiomas estarão lá. Eu acho que estarão todos os idiomas, todas as caras diferentes, todas as cores diferentes, toda a diversidade. Eu acho que o bom milagre é que a gente vai entender tudo. E se tiver que aprender, vai ser rapidinho também. Mas de todos os povos, de todos os idiomas, louvando a Deus. Agora, isso aqui não está dizendo que isso aqui não é uma previsão do que vai acontecer no céu. Isso aqui era alguma coisa que devia acontecer naquele tempo, quando isso aqui estava sendo dado e dito. Era para acontecer isso. Eu já tive o privilégio de estar em eventos onde tinha 4, 5 mil pessoas, uma variedade enorme de idiomas, e de cores, e de etnias. E aí todo mundo precisava usar o foninho de ouvido para ter a tradução. E ali mesmo você podia ver essa diversidade de gente louvando o mesmo Deus, servindo o mesmo Jesus. Então anunciem, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. E depois, mais para frente no 6, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Todos os elementos que nós achamos depois em Mateus 28, 18 a 20, que diz que devemos ir a todas as nações e fazer discípulos. E em Marcos 16:15, que diz que devemos ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E em Lucas 24, 44 em diante, que diz que devemos ser testemunhas em todas as nações e pregar. Em João 20, 21, que diz, Jesus dizendo aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E então nós estamos incluídos. E Atos 1:8, que diz que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E as palavrinhas, as partículas aí que aparecem no meio, significa dizer que isso deveria acontecer simultaneamente. Por isso, 2016, essa consulta da Comissão de Missões da Aliança Evangélica Mundial trouxe essa perspectiva de todos os povos para todos os povos e de todos os lugares para todos os lugares. Para qualquer lugar que nós nos movamos hoje, para alcançar as etnias não alcançadas, é meio que com o fim da terra, ou pela dificuldade de chegar até esse lugar em termos geográficos ou culturais e linguísticos,
Aqui no Brasil tem idiomas indígenas que são tonais. Então, uma língua que tem 3 tons, significa que o mesmo conjunto de sílabas com tonalidades diferentes pode dar significado totalmente diferente de um para o outro. E numa dessas tribos eu vi o missionário trabalhando e ele... o mesmo conjunto de sílabas com uma tonalidade significa laranja, e o mesmo conjunto de sílabas com outra tonalidade significava brasileiro. E uma vez ele falou, então, ele errou o tom e disse que queria chupar laranja e disse que ia comer brasileiro. E aí, risada, né? Quando não é ofensivo, vira piada, né? Aí um dia vinha subindo um barco no rio, desses pessoal que comercializa, brasileiros comercializando aí no rio, e os indígenas escutaram e foram lá e falaram, aí vem vindo brasileiros para você comer, né? Fizeram a piada com ele. Mas outros que um significado é mãe, outro é cavalo. Imagina. Por isso, esse processo de aprendizagem tão necessário, mas tão necessário, de chegar até todos esses lugares com a mensagem de Cristo. Então, como Abraão, nós cremos na promessa, cremos na ordem. Então, o objetivo ou a forma de reagir àquilo que Deus fala e promete é a obediência. É impressionante, Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nem diz onde. Ele sai. Depois Deus disse, do capítulo 15 mais para frente, Deus fala para ele assim, olha, você tem que circuncidar todos os homens aí que vivem com você. E não era pouca gente. Na guerrinha que ele se meteu, ele montou um exército às pressas de 318 homens que podiam ir à guerra, que é de uma certa idade. E ainda tinha meninos, e tinha mais velhos, e tinha ele mesmo, e tinha Ismael e tudo mais. Eu fico imaginando o trabalho que deu esse negócio, né? Ele voltou para casa, voltou para lá, para sua casa, e foi imediatamente cumprir a ordem, circuncida todo mundo. E pode ter certeza, não escapou ninguém. Não escapou ninguém. Aliás, a razão porque o princípio entre os israelitas, os judeus, de circuncisão dos meninos é para fazer ao 8º dia, porque dizem que é o melhor dia para fazer isso, onde a cicatrização é muito mais rápida e que não tem muito sangramento e também a criança não sente tanta dor. Ainda que hoje vai usar anestesia. Mas isso aí foi a seco, eu acho. Ele foi e obedeceu. No capítulo 22, Abraão pega teu filho, teu único filho, e vai para o monte que eu vou te mostrar e oferece em holocausto. Vocês sabem o que é holocausto, né? É tudo queimado. Então tinha que colocar no altar, matar, colocar no altar, colocar fogo e queimar até que não tivesse mais nada. Deus fala com ele. No dia seguinte, de manhãzinha, ele já saiu de casa com alguns empregados, com a lenha, com a faca, o cutelo, com o fogo e com o Isaac. Botaram aí no lombo aí de um jumento, alguma coisa, e foram, acho que 3 dias, até chegar na região do Monte Moriá. Dizem os especialistas que esse deve ter sido o mesmo lugar onde Cristo foi crucificado.
Nós sabemos da história. Mas é tipo assim, ele creu em Gênesis capítulo 15 que Deus ia cumprir a promessa. Então, e aí nós lemos em Hebreus que Abraão cria que se ele matasse e queimasse Isaque em holocausto, Deus iria ressuscitá-lo. Esse é o filho da promessa, Deus prometeu, ele não titubeou. Duvido que ele tenha falado para Sara. Você imagina? Onde você está indo aí, meu marido? Eu falei, não, eu vou ali matar o menino. Né? De Abraão nós aprendemos essa coisa da obediência por fé, e a fé sempre gera a ação de fazer aquilo que Deus mandou, confiando de que aquilo que Ele mandou fazer e Ele prometeu vai se cumprir. Serve de forma individual e coletiva. De Israel nós aprendemos que a igreja tem uma função sacerdotal a exercer no nosso mundo, que é de levar o evangelho àqueles que não conhecem ainda. Isso inclui Atibaia. Por isso, o dia que o pastor Pedro... Vai? Ixi, apagou assim de repente. Não, que ele falou aqui que vir gente de outras igrejas simplesmente não é uma expansão do reino. A expansão do reino é pessoas que vêm ser convertidas. Ou seja, que eu acho que é uma política muito boa da igreja em termos de procedimento. A gente não vai fazer pesca de aquário, né? Mas temos essa função sacerdotal, somos nós. E da grande comissão, aí nós vamos lá do que nós cantamos para Apocalipse 5 e 7, porque no 5, quando vai abrir os selos, e aí o cântico é porque com teu sangue compraste os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ali ainda, de alguma maneira, é o que a gente poderia chamar do potencial do que deveria acontecer. No 7, João vê aquela multidão. Então essas almas estavam vestidas de alguma coisa, né? Ele vê. Ele vê uma grande multidão. O que tinha ali? Gente de todo povo, tribo, língua, povo e nação. Em pé diante do trono, louvando, dando glória a Deus. Então toda vez que eu me lembro disso, da minha própria vida, eu penso assim, eu não estou metido numa coisa impossível. Não importa, eu não estou nem preocupado se até quando eu morrer, se todas as tribos do Brasil vão ter ouvido o Evangelho, se todas as tribos aqui da América do Sul, que a gente está envolvido, se vão ter ouvido o Evangelho ou não, se já vai ter igreja ou não, se vai ter convertido ou não, vai acontecer. Então a obra missionária não é uma coisa furada, tipo assim, não, nunca vai acontecer. Vai acontecer, porque em Apocalipse João viu essa grande multidão. Então não tinha somente uma grande multidão, tinha a representatividade necessária de toda a tribo, língua, povo e nação. Esse é o céu completo. O céu completo não é só o número de pessoas. O céu completo é que toda a humanidade, na sua diversidade, vai estar representada lá no céu. E que quando nós, eu sei que a igreja tem envolvimentos e tudo mais, e missionários, e organizações, quando nós estamos assim envolvidos nisso, e parece que não tem fim, a gente precisa lembrar de Apocalipse 7, fala, tem um fim, e o fim será glorioso. Tudo que realmente desejo fazer da minha vida é dar a minha pequenininha contribuição, assim, se é que tudo isso aqui é isso em relação ao total, não é. Eu quero obedecer por fé aquilo que, para o que eu fui chamado,
exercer junto com a minha igreja esse sacerdócio, cumprir o que eu puder cumprir da grande comissão aonde eu for colocado. E nesse sentido, nenhum de nós que está aqui hoje de manhã, e os que não estão também, tem uma parte. E aí qual é a nossa parte? Qual é a nossa contribuição? O que é que nós vamos fazer? Porque alguns vão exercer o sacerdócio daqui, orando e intercedendo. Outros vão exercer o sacerdócio indo, sendo enviados. E que a gente possa ter essa compreensão de olhar para nós e ver que o que Deus quer fazer no mundo, nós somos parte integrante e efetiva. Eu estava me lembrando quando o Márcio Garcia esteve aqui, uns domingos atrás, e é muito interessante, ele não falou sobre isso, mas a MEAP, a missão da qual ele faz parte, que tinha como objetivo alcançar todas as comunidades de pescadores artesanais na costa brasileira, eles terminaram essa tarefa. É possível terminar tarefas. O missionário, depois de 52 anos de ministério entre os Uaiuais, lá no norte do Brasil, ele entregou uma Bíblia completa traduzida naquele idioma. E na história recente, ou na história aqui do Brasil, de tradução, foi a primeira Bíblia completa terminada, entregue. Isso aconteceu no ano 2002. A nossa parte, a minha parte, nós temos que fazer, precisamos fazer. A contribuição pode ser muito diferente, variada, para cada um de nós aqui e também para a igreja. Nós só não podemos nos colocar de lado e falar assim, não é comigo. Essa é a única coisa que nós não podemos fazer. Aí falando em termos de proporção, né, de entregar a vida, todos esses jovens, mais jovens que estão aqui, se entregarem as suas vidas agora de fato, e ter a Cristo como Senhor, e se vocês tiverem uma vida mais longa e tudo mais, a sua proporção de entrega da sua vida, da sua existência, aquilo que Deus quer fazer e como Deus quer te usar, vai superar a de Abraão. Vai superar. Se Deus te der essa graça, primeiro de entregar agora, seguir aquilo que Deus está te mostrando e levar isso para o resto da sua vida. E se Deus te der uma vida mais longa aqui na terra, você terá dado uma proporção possivelmente maior do que foi a do próprio Abraão. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude a entender essas coisas, não somente na nossa mente, com a nossa razão, mas entender e crer que essa Tua palavra é a Tua vontade e que nós nos submetemos a ela. Cada um de nós como indivíduos e todos nós juntos como igreja possamos responder da única maneira aceitável, que é sim, nós faremos a parte que nos toca, que nos cabe. E que o Senhor nos ajude a cumprir aquilo que nós dizemos diante do Senhor. E que possamos ter essa consciência nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.